Meus amigos e meus irmãos, nossos votos cordiais de muita paz. O nosso breve seminário sobre a mediunidade no Centro Espírita está dividido em dois pequenos módulos. O primeiro deles começa de agora e vai terminar mais ou menos às 10h15, quando teremos um breve intervalo. Retornaremos e encerraremos entre 12 horas e 12h15. O tema anunciado foi a prática da mediunidade no Centro Espírita. Trata-se de um tema de alto significado. A mediunidade é um compromisso grave que deve ser exercido com gravidade. Porquanto, iluminados hoje pelas claridades sublimes da doutrina espírita, identificamos na mediunidade uma porta de serviço, de edificação, de autoiluminação. A mediunidade é uma faculdade do espírito que se expressa organicamente, como assevera o codificador, ao informar que os espíritos necessitam dos órgãos materiais para poder comunicar-se com as criaturas humanas. Desta forma, a aptidão é do espírito, a instrumentalidade é do corpo. A mediunidade, dessa maneira, é uma das faculdades peregrinas do ser e que se tem apresentado através dos milênios, variando de denominação. A mediunidade esteve presente no contexto histórico da humanidade, em todas as épocas. Se remontarmos ao período paleolítico do nosso processo de evolução, encontraremos evidências das comunicações espirituais, particularmente quando o homem primitivo, à volta das fogueiras, mediante as quais se aquecia, realizava um culto ritual, utilizando-se de pedras, de gravetos, para simbolizar os antepassados com os quais mantinha comunicações. Posteriormente, a mediunidade foi incorporada à criatura humana como fenômeno natural, através do qual os deuses traziam informações para bem dirigir a criatura humana no seu processo de evolução. Tornaram-se célebres os santuários da Índia, posteriormente os do Egito, e no Ocidente tornou-se incomparável o santuário de Delfos, onde o deus Apolo traçava as linhas convencionais do destino da cultura grega. Fazendo uma análise desse período, o grande psicanalista e psicólogo americano Dr. Rollo May assevera que a humanidade, sempre quando está em crise, ocorrem fenômenos dessa natureza. E surge uma necessidade imensa de autoafirmação, uma busca. E os fenômenos paranormais, anteriormente os fenômenos místicos e mitológicos, adquiriam e recuperam a sua cidadania. Nas grandes montanhas em Delfos, perto do porto de Corinto, estava erguido o santuário mais monumental da cultura do Ocidente. E Apolo representava a deidade suprema. Será ali, na entrada do templo de Apolo, no pórtico, que Sócrates terá a oportunidade de encontrar a frase de que se utilizará para a proposta transformadora do seu pensamento filosófico,
Gnote se auton. Conhece-te a ti mesmo. Ele leva para Atenas esse pensamento ancestral e se torna um pioneiro da transformação interior da criatura humana na sua viagem para o seu mundo interno. Mais tarde, Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, interroga qual a melhor maneira de encontrar a felicidade e de superar as más inclinações. E os Espíritos redarguem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando, convida-nos a uma profunda e grave reflexão. Fazei como eu, quando estava na terra. Diariamente, ao deitar-me, fazia uma análise dos atos que havia praticado. E nesse exame de consciência, quando detectava que me houvera enganado, esforçava-me por corrigir-me. E quando sentia que houvera obrado bem, procurava aprimorar-me para prosseguir de uma maneira melhor. Toda essa trajetória de há 2.400 anos vem sendo encetada pelo ser para o encontro com a sua realidade. O próprio Sócrates, médium clariaudiente, afirmava manter contato com seu anjo guardião, o daimon, que o orientava nas decisões e comportamentos do cotidiano. Dessa maneira, os fenômenos mediúnicos no santuário de Delfos, no templo de Apolo, eram corriqueiros e fascinantes, porque normalmente as médiums, de preferência, os sensitivos pertenciam ao sexo feminino, por uma questão hormonal e, por extensão, aquelas médiuns eram moças modestas e algumas analfabetas. No estado de transe, mudavam de personalidade e o deus Apolo falava pelas suas gargantas, com uma voz máscula poderosa, com características muito especiais. Alguns materialistas do século XIX estabeleceram que o santuário de Apolo estava sobre uma frincha de um antigo vulcão, então extinto, que eliminava vapores que as sensitivas aspiravam, entrando naquele estado alterado de consciência. Mas os grandes investigadores modernos, e particularmente os arqueólogos franceses, que conseguiram reencontrar as matrizes, as bases do santuário de Apolo, negam totalmente essa proposta, sendo mais coerente a do fenômeno autossugestivo, a do fenômeno, para nós, de natureza mediúnica. A mediunidade esteve presente no cristianismo. Se nós olharmos a velha Bíblia, ela estará lá, rica de ensinamentos. O próprio Moisés será um instrumento de forças superiores para estabelecer um código de ética moral que tem resistido a 4.000 anos de cultura. Observaremos depois que na grande travessia do deserto, ele terá a ocasião de conhecer muitos médiuns sob a designação de profetas. A Bíblia é rica de profetismo, mas será Jesus a personalidade máxima que, se tornando médium de Deus, trará para a humanidade a luminífera claridade de um intercâmbio saudável, libertador, que dignifica a criatura humana. E será também Jesus quem nos oferecerá por primeira vez na história o espetáculo sublime de uma reunião mediúnica de materialização luminosa, quando no Tabor, assessorado por Pedro, Tiago e João, ele entra em contato
com os dois seres famosos da raça hebreia, Moisés, o seu legislador, e Elias, o seu profeta por excelência. Esse fenômeno é realmente uma reunião mediúnica das novas diretrizes do pensamento espírita. Porque no platô do monte, quando ele começa a orar e a transfigurar-se, uma nuvem de ectoplasmia faz-se transformar na condensação dos dois seres que vêm exaltar Jesus e homenageá-lo. E o mestre transfigurado, com seu perispírito luminífero, aparece deslumbrante para a emoção incomparável dos discípulos. E quando termina esse momento máximo do intercâmbio entre as criaturas humanas e a vida cósmica, tão fascinados ficaram que propõe: Senhor, ergamos aqui 4 barracas e detenhamos-nos na contemplação da divina graça. E Jesus, com muita propriedade, redargue: desçamos. É necessário descer. Em uma paráfrase de muita beleza, o espírito Amélia Rodrigues escreveu em Primícias do Reino: descer aos homens. Ele estava no planalto e as criaturas humanas estamos na planície. O planalto é o lugar de solidão, de comunhão com Deus, de silêncio. A planície são o tumulto, a angústia, as necessidades humanas, as questiúnculas, as nossas deficiências e disputas. Era necessário, pois, descer aos homens para poder erguê-los a Deus, já que as criaturas, sem esse concurso, não teríamos como ascender aos páramos superiores. E ele desce. E chegando à grande planície do Esdrelon, um pai vem aflito e fala-lhe do drama de um filho que é vitimado por um espírito perverso que o toma, que o leva a convulsionar até babar sangue. Tratar-se-ia de uma síndrome epiléptica em um diagnóstico apressado. E quando lhe trazem um jovem aturdido, naquela crise profunda de convulsão, o mestre penetra além das divisórias orgânicas e contacta a entidade cruel que, refugiada nas sombras, aturde aquela criança e felicita a família. E com uma grande energia, talvez como ocorreriam em nossas atuais reuniões mediúnicas de desobsessão, ele fala com a autoridade que nós não temos: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno em nome de meu Pai. E essa autoridade faz que os plugues larguem as tomadas psíquicas do jovem e ele recobre a lucidez. Após o que o mestre devolve-o saudável ao seu pai, provocando nos companheiros um certo ressentimento. Eles haviam tentado, revezaram-se, gritaram, impuseram, mas não tinham autoridade. E então eles interrogam: por que tu conseguiste e nós não? O mestre olha-os, tomado de grande compaixão, porque para essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. Para essa classe, Allan Kardec nos mostrará posteriormente que os espíritos estagiamos em diferentes graus e classes, patamares e níveis da evolução, desde os mais primários até os arquiangélicos. Para aquela classe, entidade cobradora cruel, era necessário que se possuíssem
valores magnéticos que o afastassem da sua vítima. Não porque a vítima não necessitasse da injunção dolorosa para resgatar, mas porque o amor cobre a multidão dos pecados. E através do amor a posteriori, pelas ações relevantes, pelas atitudes dignificadoras, pela caridade, ele se reabilitaria, naturalmente corrigindo o seu delito e resgatando a sua dívida para com o contexto da consciência cósmica e da consciência social. Aquela reunião mediúnica é incomparável, porque a princípio é a comunhão com o mundo sublime e depois é a terapia com o mundo dos sofredores. A mediunidade, pois, estará presente no apóstolo Paulo. No cristianismo primitivo, alarga-se através da história e vamos encontrá-la em todo o largo trajeto de sombras da Idade Média, quando as chamadas demonopatias tomam conta da alucinação clerical nesse largo período de ignorância, de trevas, e os médiuns são levados à fogueira, à roda, ao empalamento, e há processos lamentáveis de perseguições muito perversas. Mas ela consegue sobreviver, e é através da mediunidade no século XIX que nós iremos ter certeza da sobrevivência do espírito, a disjunção molecular da matéria. Será Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita, que melhor penetrará a sonda da investigação no organismo filosófico, na realidade fisiopsicológica do médium, para poder explicar o de que se trata e como conduzir com proficiência e sabedoria esse recurso que lentamente nos credencia a avançar para o estágio do homem noético, do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens, do Homos tecnológicos, do Homo sapiens sapiens. Nós avançamos para o homem noéticos, a pessoa portadora de uma percepção psíquica, o homem nous, o homem espírito, e esse sexto sentido lentamente se vai afirmando no organismo das criaturas humanas para se tornar um fenômeno natural no organismo social. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 14, Allan Kardec terá ensejo de dizer que todo aquele que sente, em determinado grau, a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. E no capítulo 31, item número 10, da obra citada, o codificador transcreve a mensagem de Channing, um dos espíritos que se comunicavam, dizendo que todas as criaturas somos médiuns, porque todos temos um espírito guia que se comunica conosco, que nas horas difíceis nos intuem a melhor diretriz, a forma mais feliz de comportamento, e que esses espíritos que se nos fazem guias são os mensageiros de Deus, para que nós consigamos encontrar a felicidade e a nossa plenitude. No entanto, a mediunidade, para ser assim designada, deve caracterizar-se por uma série de sintomas, de síndromes, de ocorrências, que levam o indivíduo a ser portador de uma faculdade mais expressiva, que somos aqueles médiuns que produzem fenômenos espontaneamente. Por isso mesmo, o codificador classificou a mediunidade em dois grandes ramos.
a de efeitos materiais ou de efeitos físicos, ectoplásmicos, e a mediunidade intelectual. A segunda, aquela que tem a ver diretamente com o nosso psiquismo, na área do pensamento, da inteligência, das informações culturais. E a outra, que faz ocorrerem fenômenos de ordem material, transportes de objeto sem contato humano, materializações ou desmaterializações, que diríamos hoje, formações ectoplásmicas tangíveis e formações ectoplásmicas intangíveis. Desdobramento da personalidade com bilocação, em que o indivíduo pode estar em 2 lugares simultaneamente, graças às notáveis propriedades do perispírito, como ocorreu celebrizando Antônio de Pádua, Liguori, Eurípides Barçanufo e tantos outros seres que, não obstante estarem em um lugar, faziam transe natural, adormeciam para condensar-se em outro lugar bastante remoto, com todas as propriedades materiais. A mediunidade é, portanto, uma faculdade que trazemos inerentes ao espírito que somos e que se comunica através dos nossos órgãos materiais. Como qualquer faculdade, exige cuidados especiais. Eis porquê. A mediunidade na infância deve ser cuidada de uma maneira específica, sem que tenhamos a tentação de facultar à criança e ao adolescente um desenvolvimento da percepção quando lhe faltam valores éticos, morais e disciplinares para bem encaminhar os fenômenos de ordem mediúnica. A mediunidade na infância é perfeitamente natural, e particularmente entre os 2 e 7 anos, quando o espírito, ainda não totalmente reencarnado, ainda não absorvido célula a célula, quando o perispírito ainda não totalmente integrado na corrente sanguínea, através das nossas hemácias, está em contato com o mundo espiritual em maior intensidade do que com o mundo físico, permitindo que a criança tenha a visão do mundo espiritual, detecte as entidades com perfeita naturalidade. E logo depois, à medida que lhe ocorre o desenvolvimento e vem os primeiros fenômenos da adolescência, quando os órgãos sexuais anexos passam a funcionar com os seus hormônios, esse campo psíquico torna-se no jovem muito mais amplo, gerando certo aturdimento, inquietação, determinada indisposição e mesmo perturbações de ordem emocional e psíquica, que devem esses fenômenos ser tratados com muito carinho, com a evangelização da criança, do jovem, com naturalidade dos pais, abandonando todas essas propostas místicas e ridículas, essas superstições e também os avanços de pessoas precipitadas que sugerem levar às reuniões espíritas de desobsessão crianças que não têm o menor controle sobre si mesmas, sobre o seu comportamento e menos disciplinas morais para poder filtrar a qualidade dos espíritos que dela a criança ou dele o adolescente se devem acercar. Allan Kardec recomenda, portanto, quanto é inadequado o desenvolvimento infantil na área dos fenômenos mediúnicos. Não há pressa. À medida que haja uma formação ético-moral da criança saudável, que tenha o discernimento, que termine o seu desenvolvimento dos fatores sexuais, então aí se pode encaminhar com perfeita tranquilidade
para a educação do fenômeno e para a disciplina do indivíduo, a fim de bem sincronizar com os espíritos que, por seu intermédio, irão comunicar-se. A mediunidade está longe de ser a manifestação de algo sobrenatural. E com naturalidade, pois, deve ser encarada. Deve ser considerada como uma faculdade a mais, recebendo o tratamento terapêutico que ela nos impõe. Felizmente, graças ao avanço da neuropsicologia e à propedêutica sofisticada dos equipamentos de análise do cérebro, como a ressonância magnética, as pesquisas magnéticas através da emissão de pósitrons e outras técnicas, se tem hoje um conhecimento mais profundo do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, de como ocorrem os fenômenos intelectuais, a sede de algumas das funções da nossa vida orgânica e das nossas manifestações psíquicas, contribuindo largamente para um estudo mais cuidadoso da mediunidade. O fenômeno mediúnico ocorre no córtex cerebral, essa parte nobre do cérebro. Segundo o Dr. MacLean, o nosso cérebro passou por 3 largos períodos. O período inicial foi chamado o período do cérebro reptiliano, quando, na condição réptil, o animal tinha apenas uma ligeira configuração cerebral que lhe permitia a percepção visual, a auditiva, os movimentos e os fenômenos digestivos e procriativos. É um cérebro bastante embrionário. À medida que houve a evolução antropológica sobre esse cérebro, distendeu-se uma camada mais larga, mais rica de propriedades para o desenvolvimento animal. E esse cérebro foi denominado como cérebro mamífero, em que as funções orgânicas são muito mais complexas do que as dos répteis. Porque o nosso cérebro está na razão direta da usança que dele fazemos, principalmente na área dos movimentos, da lucidez intelectual. E esse cérebro mamífero ofereceu-nos a presença do sistema endócrino, as primeiras glândulas de secreção endócrina elementares, até que, mais recentemente, há aproximadamente 250 mil anos, surgiu o neocórtex, essa parte nova, superior do cérebro, com seu imenso contingente de células nervosas para as aptidões da inteligência, do discernimento, das emoções, que são características privilegiadoras do ser animal humano. É, portanto, nesse córtex que está o mecanismo para as ocorrências mediúnicas. E esse fenômeno irá encontrar a sua estruturação no perispírito, o corpo intermediário entre o espírito, fonte de energia pensante, e o corpo, instrumento que se encarrega de executar os impulsos do espírito. Eis porquê o Espiritismo veio demitizar uma tese muito antiga: a carne é fraca. Toda vez que nos apraz atitudes prazerosas, que nos atendem às paixões, nós temos essa fuga. A carne é fraca. Allan Kardec nos mostra que a carne faz exatamente o que o espírito deseja, já que ele é o comandante em chefe da maquinaria orgânica. O seu desejo inconsciente, recalcado, o
consciente, imposto, faz que todo um mecanismo cerebral mande ordens eletroquímicas de um neurônio a outro, até o sistema nervoso central, e nós venhamos a executar aquilo que nos agrada. Raramente a carne é fraca para coisa desagradável, sempre para aquilo que nos dá prazer. Então, é o espírito que, enviando esse corpo intermediário, perispírito, cujo conhecimento irá decifrar infinito número de incógnitas que dizem respeito ao ser, assevera ainda o codificador do Espiritismo, que as comunicações ocorrem, porque o nosso espírito está imantado à matéria, através de fulcros energéticos, também chamados centros de força, e ancestralmente pela palavra sânscrita chakras. Esses 7 fulcros, rodas, sempre agindo na posição do ponteiro, do relógio, são os fulcros energéticos da nossa vida entre o espírito e a matéria, entre o corpo e o espírito. Os fenômenos mediúnicos começam graças à grande contribuição da glândula pineal, muito bem estudada à luz do Espiritismo por André Luiz, numa das suas obras memoráveis, Missionários da Luz, quando ele faz uma análise da epífise, que é o outro nome da glândula pineal, procurando demonstrar que ela, que tem responsabilidades muito grandes, como veladora das funções sexuais, como responsável por coar a luz, graças a uma substância química, a melatonina, que é responsável da nossa coloração na epiderme, o que vem confirmar que o ser humano nasceu na África e que a raça mais saudável e melhor é a raça negra, para desgosto dos racistas. E o projeto Genoma Humano acabou de confirmar, à medida em que o homem africano foi saindo do Equador na direção dos polos, à medida que foi diminuindo a incidência da luz coada pela pineal, a sua produção de melatonina foi se modificando e, havendo uma ausência daquela substância química encarregada pela cor, as pessoas foram ficando pálidas, desvitalizadas, branquelas, horrorosas, até que veio uma variedade de pigmentação, graças a esse fator da luz coada e a reação química das substâncias sobre as nossas células, o que é bastante gratificante e o que vem confirmar a tese da doutrina espírita, que o primatas homini, o homem primordial, nasceu na África. Dessa forma, nesse fulcro, onde está situado o chamado chakra coronário, uma coroa, como o nome diz, e que os indianos, os chineses, já conhecem desde há 4.000 anos, e denominam o lótus de 1000 pétalas. É como se fosse um grande lótus com muitas pétalas, que tem a finalidade de transformar-se em antenas para captarem as energias cósmicas, decodificarem-nas, atirando-as sobre o chakra cerebral, também conhecido como terceiro olho, ou olho de Siva, ou Shiva, como prefiram. Há uma tradição que nós teríamos um terceiro olho, que no processo da evolução regrediu, perdendo a sua formação anatômica fisiológica, mas ficando a função psíquica, que ficaria entre os 2 olhos, na raiz do nariz. Esse chakra, o centro de força cerebral,
é o encarregado das nossas funções intelectivas, da memória, das nossas aptidões artísticas, culturais. Então a energia sai do chakra coronário e é captada e decodificada pelos nossos registros intelectuais. Razão porque, quanto mais intelectualizado o médium, melhor ele coará as informações do mundo espiritual. Há exceções de alguns deles que se apresentam analfabetos nesta encarnação, mas cujas matrizes espirituais estão ricas de informações de experiências transatas. Recordemo-nos que os apóstolos eram homens simples e rudes, mas não espíritos atrasados, o que é muito diferente. Vieram numa roupagem singela, modesta, compatível com as necessidades da época, porém com um armazém de recursos intelecto-morais para suportar as vicissitudes, para entender em profundidade os desígnios superiores de Deus e dar-se cada um em holocausto por uma causa que naturalmente tiveram que compreender para trocarem a vida pela fidelidade por ela. Daí o médium deve estudar o velho e estúpido argumento de certos pseudoguias, que são espíritos perversos, mistificadores, de que os médiuns não devem estudar porque eles sabem tudo, está totalmente defasado. Porque o médium deverá ser uma pessoa esclarecida, caminhar com seus próprios pés. Quando ele desencarnar, provavelmente o guia estará reencarnado. E não terá quem o guie, senão os seus valores pessoais. A tarefa do guia não é saber pelo médium, é iluminar o médium, para que ele se torne também guia, no momento próprio, em ocasião específica e necessária. Por essa razão, Allan Kardec recomenda o estudo do próprio Espiritismo para saber a sua finalidade, da mediunidade para conhecer o mecanismo, as finalidades a que se propõe e como movimentar-se nesse campo minado, um campo rico de desafios, porque a mediunidade é invariavelmente a porta que a divindade oferece para os muito endividados resgatarem seus débitos. Razão porque não se trata, como pretendem algumas pessoas sonhadoras e românticas, de missões, senão de provações, experiências iluminativas. A palavra missão está tão desmoralizada que nós vivemos procurando missões relevantes, missões grandiosas, missões expressivas e não atividades dignificadoras, missões que nos proporcionem brilho, que projetem a nossa imagem, que nos situem em um posto relevante de comando, para que as nossas vaidades possam exercer prevalência sobre os nossos deveres. Médiuns missionários são tão poucos que poderíamos relacionar nos dedos das nossas mãos e teríamos dedos de sobra. Por essa razão, Jeanne d'Arc, nas últimas páginas do Livro dos Médiuns, refere-se ao mediumato, médium missionário, médium apóstolo. Quando ele consegue autossuperar-se, quando ele se torna um Paulo de Tarso e pode dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Ele atingiu o apostolado da mediunidade. Daí o médium deve conhecer o seu sistema nervoso,
as suas reações morais, o que é que ele é, o que ele pensa, o que ele deseja, para poder distinguir entre o que ele é e as sensações que o envolvem. Sem desejar autobiografar-me, eu me recordo que a minha maior dificuldade, na adolescência, no trânsito para a idade adulta, era saber o que eu era, o de que eu gostava, quais eram os meus reais desejos, porque a mente e a emoção, visitados por tantas personalidades, captando ideias tão variadas, eu não tinha tempo de captar-me a mim mesmo. Se eu ia a um enterro e entrava naquele psiquismo mórbido e triste, eu chorava mais do que a viúva. E não tinha nada a ver com o morto. Se eu ia a um casamento e entrava naquele ambiente de júbilo, eu ria mais do que o noivo. E continuava solteiro da mesma forma. Então, por anos, eu me perguntava: quem sou eu? O que é que eu desejo de mim? Qual é a minha trajetória? Porque, de acordo com o clima ambiente, eu assimilava. E o médium, seja qual for o grau de mediunidade, é um psiquismo em sintonia permanente. A sua disciplina é que o fará conduzir-se numa linha de pessoa equilibrada. Mas ele há de captar, senão não é médium. Médium somente na hora que chega a reunião, que se concentra, isso não é médium, é uma pessoa fantasista. A mesma coisa de eu só ser inteligente quando me sento nos bancos da escola, aí eu fico intelectual. Sai dali, sou uma pessoa bronca. A mediunidade é íncita, está dentro, faz parte do nosso dia a dia. E é por isso ela nos exige um autoconhecimento, um estudo do si profundo, das suas aspirações, para poder evitar que o médium seja vítima de circunstâncias perturbadoras. Quantas vezes estamos atendendo a uma pessoa que vai contando a história e o hospital dizendo: é mentira, não é assim não, eu vou te contar como é que é. E a gente tem que ficar impassível, acompanhando a pessoa, porque se está mentindo, o problema é dela. Ela não acredita que a gente seja médium, por isso vem mentindo. Mas os espíritos que as acompanham desmentem-nas, ou aprovam-nas, ou esclarecem quando elas não sabem expor o problema que têm. Daí, quando estamos realmente diante de um médium, não é necessário falar muito. As pessoas às vezes dizem aos médicos: vou lhe contar a minha história desde o começo. Não há quem aguente. Porque bastam duas, é necessidade de 2 vidas para ouvir a história desde o começo. Você está com um problema e acerca-se: pois eu vou lhe contar como foi a minha vida. Não, diga o seu problema. Se o outro é médium, ele entrará na percepção do que convém. E se por acaso ele quiser fazer chantagem, dar a ideia que sabe a vida de todo mundo, os segredos, ninguém acredita, é chantagista. Porque os espíritos nobres são nobres, muito mais do que nós. E não permitem que nós venhamos a conhecer o lado sombra das outras criaturas. Basta o nosso. Bastam os nossos tormentos, que a gente não dá conta, para ficar sabendo dos segredos dos outros, das misérias dos outros, dos dramas dos outros. E quando olharmos os outros, damos aquele ar de que a gente sabe, e o outro ficar tremendo. São fantasias chantagistas, não dão a menor importância, não sabem de nada. E tampouco são médiuns. Têm a faculdade embrionária, mas não são o que Allan Kardec chama médiuns ostensivos. Todos somos pessoas inteligentes, em maior ou menor grau, mas não quer dizer que sejamos intelectualizados. Podemos ter uma boa percepção de inteligência e não termos cultura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são caminhos que nós percorremos. Dessa forma, nós estamos diante de provas, mais em contato com o chamado mundo espiritual inferior, por causa da nossa sintonia, das nossas paixões.
O velho ditado: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Aqui faríamos uma ligeira alteração. Dize-me quem és, e eu te direi com quem sintonizas. É natural. A pessoa interior é o ser, a pessoa exterior é a persona. O ser, as suas aspirações, é que atraem as entidades. Dessa forma, muitos tabus ruem diante da lógica da doutrina espírita. Quando, por exemplo, alguém está com problema mediúnico, em perturbação ou em obsessão, e a família vai a uma reunião mediúnica, e o doutrinador, às vezes, exorbita e diz ao médium: receba o obsessor dele, e aí o médium estribucha. Não tem nenhum fundamento lógico, nem doutrinário, porque os espíritos comunicam-se dentro de uma lei de afinidade, de sintonia vibratória. Se não houver essa afinidade, essa simpatia de fluidos entre o desencarnado e o encarnado, o fenômeno é neutro. Da mesma forma que nós, no rádio, na televisão, ou na emissão de qualquer onda, temos que entrar na faixa para que ocorra o fenômeno. Consideremos então a mediunidade como uma prova sublime e maravilhosa, que nos enseja, diz-me às vezes Joana de Ângeles Espírito, realizar numa existência 2 reencarnações. Porque nós somos pessoas normais. Temos que trabalhar para viver com o suor da própria face, para não entrarmos em simonia, a venda das coisas sagradas, para não explorarmos a credulidade ingênua das pessoas e vivermos desfrutando da mediunidade pelos pagamentos diretos ou indiretos. Porque simonia não é somente tirar o dinheiro e pagar. Há muitas formas de simonia: o elogio, o destaque social, o médium aparecer como um ser imbatível, um ser angelical. Coitadinho, ele vai morrer e vai apodrecer também. Nada o distingue, senão seus valores morais. A chamada indústria do presente. Devemos ter muito cuidado com a indústria do presente. A gente não dá o dinheiro, mas compra através de outro meio. Dá um presente de altíssimo preço. E a pessoa aceita, o médium aceita: mas eu também mereço. Não merece coisa nenhuma. Merece é trabalho, é renovação interior. As coisas ficam, as ações pessoais avançam. Então isso é uma forma de uma indústria, é uma simonia. Claro que aquele que mais doa ao médium está melhor credenciado a receber. E no momento entre alguém que é benfeitor e outro que é desconhecido, se vai atender ao benfeitor. Quanto é comum a pessoa dizer assim: mas eu tenho ajudado muito ele, por que é que agora ele não me atende? Porque quem está ajudando tem, subrepticiamente, um interesse subalterno. Está comprando, consciente ou inconscientemente. Não quer dizer que o médium não seja uma pessoa querida, que mereça carinho e que possa receber a gentileza, é claro, como criatura, mas dentro do padrão do seu próprio processo de evolução. Imagine os senhores que uma vez alguém disse: Divaldo, eu vou te dar um carro. Eu pensei que era brincadeira, que era um carrinho da antiga loja Duas Américas, que tinha na Bahia, vendia essas coisas. Eu disse: que bom. E comecei a perguntar: o que eu vou fazer com este carrinho? Como eu tinha muita criança, eu digo: eu dou para os meninos. Aí eu me dei conta que eu falava de um automóvel. E quando eu disse: eu vou te dar um automóvel, para tu não pegares ônibus. Eu disse: para que eu quero automóvel? Eu não sei dirigir. Aí o senhor terá que me dar também um chofer. Terá que me dar o salário do chofer. E aí eu vou morar na sua casa. E aí pronto, já facilitou tudo. São as aberrações. Ele disse: mas você recusa um automóvel? Eu digo: não é questão de recusar. Primeiro, eu moro em casa de aluguel, num lugar muito pobre. Onde é que eu vou meter esse carro? Aí eles vão passar e vão arranhar, eu vou sofrer por causa do carro arranhado. Depois, eu não sei dirigir. Para que eu quero o carro? O senhor me dê suas preces. Mas são muito poucas. Eu digo: não, eu prefiro ainda as suas preces. E continuo pegando o ônibus. O ônibus, para mim, é um lugar de experiências psíquicas maravilhosas, de psicologia de massa. Quantas palestras
me foram possíveis elaborar nos ônibus, nos diálogos, nas brigas. Olha que o ônibus cheio é uma maravilha de brigas. É cada briga, é cada desaforo, é cada agressão, é uma maravilha. E a gente não se envolver. Quantas vezes eu me envolvi também. Tornou-se célebre um sapato que eu comprei, um sapato marrom e branco, que foi o sonho da minha juventude. E comprei pela primeira vez a prestação, 2 prestações. Naquele tempo, comprar prestação era uma desonra, mas o sapato era tão caro, de borracha branca. Hoje eu acho ele horroroso, mas tem, digamos, uns 40 anos, e aquela coisa linda de camurça branca e marrom. Eu digo, eu ia de comprar esse sapato. E quando eu entrei na loja e perguntei o preço, era quase o meu salário. O homem percebeu que eu fiquei tão desencantado, disse, mas ele vende a prestações. O senhor tem algum fiador? E eu, muito estúpido, disse, fiador? Eu nunca, jamais comprei a prestação. Ele disse, então o senhor não é um homem honrado. Mas eu nunca comprei. Por isso mesmo, ele não sabe se é bom pagador. Não tem crédito. Por isso que o Brasil, todo mundo empresta ao Brasil, não paga nunca e deve muito. Daí o bom, o indivíduo de crédito, é aquele que deve e que paga. Eu disse, e agora, como é que eu faço? Eu tenho que começar. Por fim, ele terminou me vendendo o sapato. E eu calcei o sapato, um dia de domingo, porque funcionário público só veste o melhor dia de domingo. Na minha repartição, havia uma filosofia. A gente comprava uma roupa de passeio. Como eu não passeava, para fazer palestras. Depois que ela estava muito surrada, para usar na repartição. Depois de muito surrada, para usar em casa. E quando eu já estava desencarnando, para dar para os pobres. Porque a gente só dá quando não serve mesmo. Então, havia uma graduação evolutiva. Começava na alta vida social e terminava no bairro pobre. Muito bem. Eu aí peguei uma roupa dominical, de palestra. E não era dia de palestra. Eu digo, mas meu Deus, como é que eu vou inaugurar meu sapato marrom e branco? Porque o bom de comprar uma coisa nova é mostrar a todo mundo que a gente também tem. E pirraçar a quem não tem. Comprei, preparei-me e fui ao ponto do ônibus. Mas quando a gente tem um karma doloroso, não adianta fugir. Ninguém faz do karma. Eu peguei um ônibus suburbano, imagina. Tinha tanto ônibus que ia às praias, aos bairros ricos. Eu olhei, não enxerguei direito, peguei o ônibus suburbano e foi enchendo. Foi enchendo. E eu tive a intuição que alguém ia pisar no meu sapato. E fui recuando, até que eu já não podia mais. Quando veio um mastodonte, empurrando todo mundo, eu digo, ele vai pisar no meu sapato. Inclinei como uma torre de Pisa, para impedir, pois ele veio exatamente e colocou 120 quilos no meu sapato. Foi uma tragédia, porque era um homem enorme. Para minha felicidade, ele era um homem enorme. Porque se ele fosse menorzinho, eu dava assim uma cotovelada sem querer e tirava, mas aquele monstro, até que eu não aguentei mais. Toquei no ombro dele e perguntei, o senhor não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse, estou. Eu disse, pois é meu pé. O senhor tira o seu pé de cima do meu. Ele estava tão furioso que ao tirar, rasgou a camurça branca, exatamente. Bom, é uma tragédia. Eu fiquei com tanta raiva do homem. Desejei morrer porque era a primeira vez que eu calçava. Ainda ia pagar 2 vezes. Cheguei em casa, tive que costurar, ficou aquele câncer exposto no sapato. Mas eu me recordo da coragem baiana. No primeiro lugar, eu saltei. E em Salvador, na Bahia, nós temos alguns gestos que são muito típicos. Eu saltei, quando o ônibus partiu, eu passei assim a mão no rosto. Como que dizer, você me paga. Esse é um gesto de você vai ver, você me paga. Abaixei e corri, claro, porque ele podia saltar do ônibus. Daí eu tive nos ônibus experiências monumentais. Passaram-se os meses. E certo dia eu já realizava atendimento. Já era espírita, claro, essa conduta era de um espírita. Um espírita jovem. Eu estava atendendo, quando olho a fila, o homem na fila.
Eu não morri porque não me lembrei. Digo, meu Deus, ele descobriu. E à medida que a filha chegando, eu fui baixando a cabeça. Para ele não reconhecer, até que eu fiquei corcunda. Quando ele chegou, eu perguntei, pois não? Eu era muito jovem, uns 30 anos. Ele disse, Divaldo, eu vim aqui pedir uma caridade. Eu estranhei. Qual é a caridade? É minha esposa que está louca. Eu fui levantando bem devagar. Até que nos olhamos. Ele não me reconheceu, porque não teve nenhuma reação. Ele me contou que a esposa havia enlouquecido. Ele trabalhava nas docas, descarregava navios e adorava a esposa. Era pai de 3 crianças e ela subitamente enlouqueceu. Ele havia levado ao psiquiatra, ao sanatório, ao manicômio naquele tempo. Ela tomou choques elétricos, mas não melhorou. E ele estava a ponto de suicidar-se. Matá-la, matar as crianças, suicidar-se. Porque antes de sair, ele a amarrava em cordas, deixava presa num quarto, as crianças no outro quarto, preparava a refeição, trabalhava o dia inteiro, voltava exausto. E ele disse, já estive em feitiçaria, já estive em tudo. E mandaram vir aqui falar com o senhor. Ele disse, eu posso ir visitá-la. Quando eu terminar a reunião, poderei ir. Ele ficou esperando. E eu fui com Nilson de Souza Pereira. Quando lá chegamos, eu vi o espírito vingativo. Mas foi tão curioso. Quando nós chegamos à porta, ela de lá gritou, quem é esse infame que vem aí? Agressiva. Já era o espírito incorporado. Entramos, eu pedi que ele a desamarrasse, que a envolvesse no cobertor, porque ela estava despida. E conversamos longamente com o espírito. Por fim, ela foi melhorando, recuperou a saúde. Eles passaram a frequentar nossa casa. Passaram-se alguns meses, talvez um ano, e um dia eu perguntei-lhe, você lembra-se de mim antes daquela noite que você veio aqui ao centro? Não, senhor. Ele disse, como não? Nós nos encontramos em um ônibus. Ele disse, eu não me lembro, tio Divaldo. Ele era mais velho do que eu. Ele disse, você não se lembra de um sujeitinho amarelinho, antipático, de sapato marrom e branco? Ele disse, não, senhor. Eu contei-lhe. Ele disse, Divaldo, eu não me lembro. Eu vivia tão desesperado que eu andava provocando, para ver se alguém me matava, ou se eu matava alguém, para me ver livre do problema. Notem, os amigos e irmãos, as ciladas. Como nós não devemos enfrentar o ódio com o ódio, porque o outro é um alucinado. Nós não temos o direito de ficar alucinado. O outro está provocando um meio de fugir. Nós não poderemos ser o responsável pela sua fuga. Daí só o amor, uma atitude pacífica. Quando eu lhe contei, mas ele riu tanto. Mas você não recorda? Não, senhor. Ele disse assim, graças a Deus, esse karma eu não levaria. Mas eu paguei o karma visitando a esposa. Então a mediunidade é uma porta maravilhosa de serviço para nós nos reabilitarmos. Dizíamos que podemos fazer 2 existências em uma. Porquanto temos a vida normal, cumprimos nossos deveres sociais, familiares, humanos. O médium não pode deixar de cumprir os deveres domésticos, os deveres do matrimônio, os deveres da família. Quando larga a casa para se meter no centro espírita, é fuga. O seu primeiro dever é com a família. O próximo, mais próximo, é aquele que está mais perto. É a esposa. Quanto mais enganjenta, melhor para o médium. Porque ele já vai fazendo desobsessão em casa. Os filhos, os pais. Então, muitos indivíduos, com mecanismos de fuga para abandonar os deveres primordiais, tornam-se missionários, largam a família e vão viver aqui, ali, acolá, porque é muito bom ser gentil com os estranhos. Difícil é ser paciente com as pessoas de dentro de casa, que já conhecem as nossas defecções. Daí é necessário que sejamos bom médium em casa, no dia a dia, e esse é que nos vai purificar, é a nossa aprovação, como de qualquer cidadão. E nas horas em que os outros estão de férias, nos domingos, feriados, às noites, o médium dá a sua outra contribuição, é a outra reencarnação. Ele está trabalhando na misericórdia de acréscimo, está fazendo pelo porvir. Considerando a mediunidade como uma prova, o médium chegará ao mediumato, ao estado de apóstolo da mediunidade.
porque ele se vai esquecendo do ego. Ele vai cuidar do si, espírito que é. E subitamente descobre que já não é dele. Ele se torna, o que Joana de Anjos escreveu com uma linda propriedade, escravo por livre opção. Perde o direito às noites demoradas por causa dos telefonemas. Perde direito a fazer o que gostaria para fazer o que deve. Perde direito a ter as suas horas para ter as horas que a necessidade lhe bate à porta. Então já deixa de viver os seus prazeres para ter o prazer de servir às necessidades. Então muda de estrutura de prova para bênção, de bênção para missão. Mas não é necessário que ele seja muito importante para o mundo, basta que ele seja muito importante para socorrer a dor. Que as pessoas digam, eu posso contar com ele. E ao baterem na sua porta, terem-na aberta. Esta é a grande função da mediunidade. Dizíamos que o centro cerebral decodifica, mas todos os outros núcleos, o central, o cardíaco, o gastrointestinal, o genésico, eles têm um interrelacionamento. E nossos neurônios, quando nós vamos pensar uma palavra, mais de 1 bilhão de neurônio manda mensagem com uma rapidez maior do que a luz para um fonema. Neste mecanismo da ação mediúnica, todo esse equipamento se torna eletromagnetizado pela energia do espírito no perispírito do médium. Sendo o espírito envolvido pelo seu perispírito, porque está desencarnado, acopla-se no perispírito do médium, que capta energia e manda para os fulcros orgânicos, para os centros materiais, a fim de que ocorra o fenômeno de natureza material. É todo um mecanismo muito delicado. Esta a razão que vai levar os chakras a todos entrarem em atividade. O gastrointestinal. O médium, antes das experiências e atividades mediúnicas, alimentar-se frugalmente. Nem ficar com fome, nem exagerar no repasto. Porque a digestão vai jogar toxinas no cérebro. E o cérebro deixará de ter as comunicações. Vem o amolecimento, o sono. E nem também ficar com fome, por causa dos sucos gástricos, dos ácidos, dos álcalis da digestão, que vão produzir sensação desagradável, fome, ansiedade, e a mente deixa de sintonizar nas faixas vibratórias para ficar concentrada no estômago e desejando que a reunião termine logo. Seria saudável se os médiuns, nos dias de atividades mediúnicas, pudessem fazer um repouso breve que fosse, 15 minutos, antes da reunião. Da própria São Paulo, a pessoa sai de um extremo ao outro, agitado, chega exausto, quando senta, entra numa queda vibratória, amolece ou permanece excitado, tenso. Aqueles breves minutos não seriam suficientes para receptividade, mas cada um de nós irá trabalhar isso através do controle mental, do hábito da meditação, do exercício. Eis porque, repetimos, teremos que cuidar da parte digestiva, nem sobrecarga, nem ausência alimentar. E como aparelho genésico, o sexual reprodutor é muito importante em nossa vida, deveremos estar tranquilos sexualmente. Isto é, evitarmos relacionamentos profundos sexuais à véspera, em razão do desgaste natural, da perda de plasma, da perda de energias e também por causa do emocional. Se a pessoa sentiu-se plena
durante algumas horas, estará recordando da comunhão sexual. E no momento em que esteja parado e vá concentrar, faz que a mente volte à evocação das sensações. Se foi frustrante a amargura, a despesa energética inútil e a frustração produzindo no indivíduo um certo mal-estar, um pouco de tédio, de desinteresse, porque atendida a função genésica, o organismo entra numa espécie de colapso, de indiferença, de desmotivação pela vida. Eis porque os valores ético-morais comportamentais têm muito a ver com o nosso equilíbrio psicofísico, para estarmos em condições de bem sintonizar. O bom médium, diz Allan Kardec, não é aquele que recebe apenas espíritos elevados, mas aquele que bem sintoniza com os espíritos. O médium que apenas sintoniza com espíritos elevados é o médium em perigo, porque esses elevados devem estar entre aspas, serão espíritos levados da breca, que estão mistificando, utilizando-se da leviandade. E por quê? Não esqueçamos de Jesus, dizendo sempre que ele veio para os que estão doentes, não para os saudáveis. Ele veio para os enfermos, não para os bons. Ele veio para atender aqueles que têm necessidade e estão em aflições, não para os indivíduos excepcionais, os indivíduos que estão liberados de quaisquer injunções dolorosas. Isso leva-nos a uma comunhão com os sofredores, com as entidades mais infelizes. O melhor médium é aquele que sintoniza com os vários tipos de comunicantes, porque ele tem uma possibilidade imensa, propriedades de sintonia muito amplas, com variados patamares vibratórios. Esse é um bom médium. E, consequentemente, com os espíritos bons, pois que, para que se comuniquem esses espíritos atrasados, infelizes, perversos, zombeteiros, mistificadores, o guia espiritual do médium é quem os encaminha, quando o médium está em sintonia com os seus próprios guias. Tive a ocasião de ver e ouvir comunicações muito especiais através do médium Chico Xavier. Quem leia instruções psicofônicas terá a oportunidade de ler páginas de entidades em variados graus de desenvolvimento intelecto-moral, falando à terra, espíritos que se notabilizaram no Brasil, na literatura, na cultura geral, na ciência, mas que nem por isso mesmo seriam espíritos elevados, trazendo as mensagens do mundo espiritual, vozes do grande além. São livros um pouco esquecidos, foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. As grandes narrativas dos que tiveram sucesso e daqueles que fracassaram entre nós, porque a mediunidade muito gentil, muito maleável. Numa das reuniões que nós assistimos em Uberaba, no mês de janeiro de 1960, chamou-nos a atenção, curiosamente, o fenômeno, quando Chico Xavier fez um transe de psicofonia, a mediunidade falante, e a entidade que era minha adversária incorporou num grande desafio, chamando-me a uma pugna, e estavam sobre a mesa muitos lápis que o Chico psicografava. Chico pegou um lápis rapidamente, pôs na boca e fumou. Ao tragar, derramou fumaça, como se estivesse fumando um cigarro comum. Era um lápis apontado. E o Espírito, então, lança-me um desafio, mas de uma propriedade. E começa esse desafio nas seguintes palavras: tenho aqui a sua ficha. Vou tirar apenas uma parte delas. Introduziu a mão no bolso, tirou algo e disse: lembra-se do dia 22 de junho de 1959? Eu não podia me lembrar. Eu disse assim: mais ou menos. Ele disse: não lembra.
mas eu lhe vou refrescar a memória. Você estava na residência de fulano de tal, no apartamento número tal, em tal piso, sentado à mesa conversando, e recordou-me um incidente muito desagradável. Muito desagradável. Esse incidente foi um dos marcos da minha existência. Porque estávamos conversando com algumas pessoas à hora do almoço, e subitamente uma das senhoras que estava presente, minha amiga, uma pessoa respeitável, alucinou, tomou uma atitude patética, empurrou a cadeira, apontou-me com o dedo e disse-me coisas tão grosseiras que todos ficamos estupidificados. Quando eu vi que ela estava muito pálida, suave abundância no mês de junho, não é possível, as temperaturas são amenas no Rio, e ela continuava agressiva, eu levantei-me sem saber o que fazer. E ela foi insistindo e eu fui recuando, até ficar à janela. E tive a sensação que ela me ia jogar da janela, de um andar muito alto. Quando me veio aquela ideia, eu saí discretamente, segurei-lhe as mãos, sacudia e disse, fulana, mas o que é isso? Ela teve um choque e começou a chorar. Todos ficamos sem qualquer expressão justificante. E eu não havia percebido o espírito, sabia que era um transe, que se tratava de uma entidade má, ou perversa, ou doente, e que me desejasse destruir o corpo. Ela perguntou o que foi. Essa senhora não morreu com trauma, porque eu soube trabalhar e, naturalmente, tirar a parte mais sombria, mas aquilo me traumatizou também muito. Pois bem, lá nessa reunião o Espírito disse, você não me viu, porque ele me ironizou. Eu tinha visitado uma cidade do Paraná, Apucarana, nos tempos heróicos, e tinha feito um voo entre Ribeirão Preto e Apucarana. E quando eu saltei, amigos me foram receber. E muito jovem, inexperiente, presunçoso, eu logo disse assim, mas que bom que vocês vieram. Porque também no avião eu tive a ocasião de ver ao Dr. Lins de Vasconcelos, a fulano, Beltrano, Cicrano. Isso num momento de alegria, o Espírito veio me cobrar. Naquele dia você viu fulano, Beltrano, Cicrano, mas não me viu, não é? Eu estava lá também. Eu estava lá lhe acompanhando, o que é que você pensa? Você se exibiu, que viu os espíritos bons e nobres, mas não me viu. Eu disse, não, senhor, não vi. E também naquele dia, lá do Rio de Janeiro, você não me viu. Não, senhor, eu não vi. Mas eu estava lá, não estava, eu digo, estava assim, senhor. Ele era meu chefe, o que é que eu ia fazer? Ele disse, aqui venho para lhe cobrar. Eu pedi ao doutrinador que me permitisse dialogar com ele, dialoguei um pouco, conversei muito rapidamente. Ele me fez as ameaças que os espíritas conhecem. Eu disse, pois não, mas eu estou inteiramente feliz. Agora, só gostaria de dizer ao senhor uma coisa. Esse poder que o senhor se atribui não é seu, como Jesus disse a Pilatos. Ele lhe foi dado. Por quê? Pelo guia espiritual da reunião que eu trouxe. O senhor não veio porque quis. O senhor foi trazido para conversar comigo. Ele, então, desequilibrou. Era seu ponto vulnerável. Eu disse, a força que o senhor tem é a força dos fracos, dos que blasonam. E o senhor somente tem acesso a mim porque eu sou igual ou pior do que o senhor. Mas na hora que eu der uma melhorada, eu vou escapar que nem coelho fugindo de cão de caça. Aí o espírito riu, ele não esperava por essa, né? Porque o coelhinho sai saltando, não sai correndo. Eu vou saltar e o senhor não vai me pegar. Agora eu tenho a certeza que nós vamos fazer as pazes ainda aqui na Terra. Mas para ver, Chico Xavier, entidades que ululavam, espíritos vítimas de licantropia, transformados em lobos, que perderam a forma perispiritual e que incorporavam uivando. O bom médium é aquele que se comunica facilmente e logo depois chegar Emmanuel, a sala iluminar-se,
os perfumes aromatizarem o ar, caírem flores. O bom médium é aquele que transita nessas faixas. Dona Ivone do Amaral Pereira, a excelente médium brasileira, muito esquecida, infelizmente, que se especializou em atendimento aos suicidas, porque ela era uma ex-suicida. Se houvera suicidado no Rio Tejo, em Portugal, por um sentimento de amor frustrado, e esteve no Vale dos Suicidas, onde travou contato com alguns suicidas célebres, um dos quais, mais tarde, veio escrever esse livro monumental que é Memórias de um Suicida. O autor é Camilo Castelo Branco, o célebre escritor português suicida. Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, o médium das materializações luminosas. Na Mansão do Caminho, pelos idos de 1952, 53, ele realizou sessões mediúnicas luminosas. O espírito começara a materializar como uma luz que fosse tomando forma e depois nos oferecer cravos, miosótis, violetas que não são do nosso clima tropical. Pelo menos não havia jardins de invernos naquela época, que conseguia admiráveis curas para portadores. Era especializada a sua mediunidade em curar problemas respiratórios. E ele era asmático. Quando as pessoas ficavam boas, escreviam: Peixotinho, eu irei aí à cidade de Campos, no Rio de Janeiro, visitá-lo para agradecer. E ele escrevia: não venha. Se você vier, a doença volta. E a pessoa não ia. E eu perguntei: mas por que, Peixotinho? Divaldo, eu sou instrumento de cura da asma dos outros. As pessoas vêm e me encontram asmático, não vão acreditar, vão ter um choque tão grande que a asma volta. Porque a minha asma é kármica. Há uma tradição equivocada. Os médiuns sofrem muito, e os não médiuns também. Quem é que não sofre? A mediunidade não é uma miséria espiritual atirada sobre o indivíduo. É uma porta de libertação. Ele havia cometido crimes cruéis, como corsário. Quando ele desejava arrancar segredos com Tomé, ele pegava a pessoa, costurava numa pele de animal úmida, molhada, costurava e colocava no convés do navio para secar. À medida que ela ia secando e arrebentando a pessoa confessava até o que não fez. Ele reencarnou asfixiado na asma. Então, quando tinha as crises, ele tinha que usar as clássicas bombas. E me contou um detalhe muito interessante. Graças aos produtos da época, ele teve uma úlcera gástrica muito séria. E foi levado ao gastroenterologista. E o médico disse: Peixotinho, não vai ter jeito para você. Porque os remédios para a úlcera vão permitir que a asma avance. E os remédios para a asma vão perturbar a úlcera. Você prefere morrer de quê? De úlcera ou de asma? Ele ficou atordoado. E disse: e agora? Entrou o espírito Sheila. E disse: olá, Peixotinho, como vai? E ele falou mentalmente. Ela disse: peça ao seu médico o remédio para a úlcera. Passou-lhe a mão pelos centros básicos. Passou a asma. Ele fez o tratamento de úlcera. E 6 meses, 7 depois, teve alta. Na hora que ele chegou ao médico, ele disse: olha, está completamente curada, está a radiografia. Não tem mais nada. Ele fez... Voltou a asma. Estava dentro do karma. Então, as dores dos médiuns são dos seus karmas. São dores bem-aventuradas. A proposta de Allan Kardec no estudo da mediunidade é para que saiamos do mitológico, do supersticioso, do fantasioso e nos tornemos
dignos servidores da mediunidade. E onde iremos exercer a mediunidade? Na casa espírita. A casa espírita é o local próprio. Por que não no lar? Porque a função do lar é outra. Por que não como vendedor ambulante? Pelos riscos de uma pessoa desequipada de valores para estar trazendo a mediunidade aos tablados das feiras, como diz Kardec. A mediunidade jamais subirá ao tablado das feiras para divertimento das massas insensatas. A mediunidade deve ser exercida na casa espírita, especializada, com todos os recursos, mediante uma equipe, como nós iremos ver após o intervalo. Teremos agora 20 minutos e voltaremos.